A palavra de Deus nos fala de chamado, nos fala de pessoas envolvidas no mistério de Cristo. Primeira leitura interessante, quando o profeta Elias recebe um recado de Deus de escolher um seu sucessor. Está no fim do mandato e a tarefa de evangelizar, tornar presente Deus, falar de Deus, é para todos os tempos, porque todos têm direito de receber a boa notícia da libertação que Deus traz ao homem quando se encontra com o seu amor. Elias passa perto de Eliseu e lança o manto sobre ele. E diz: você sabe o que te fiz. Ou seja, uma escolha, uma eleição, é um mandato de Deus, é algo que Deus está te apresentando como nova posição de vida. Quem era Eliseu? Um camponês, como os apóstolos também eram pescadores, pessoas muito simples. Um chamado. Elias lhe concede ainda de dizer: vai despedir dos teus pais. Mas ele entendeu tão seriamente o recado que mata os bois, faz um churrasco, distribui para aquele pessoal e se coloca no seguimento do profeta Elias. Quando Jesus virá, depois de muito tempo, se fala do novo Elias. Jesus, de fato, é considerado como o novo Elias, porque Elias foi arrebatado ao céu. É impressionante o chamado, porque todos nós somos chamados. Não existe um batizado que não seja chamado. É uma eleição de Deus. Deus nos chama porque Ele quer. A escolha da fé não é simplesmente alguma coisa de voluntarismo, porque eu quero ser cristão. Através dos nossos pais, através do ambiente familiar, através daqueles que foram nossos amigos e a sociedade. Por isso, antigamente, uma sociedade muito mais religiosa e muito mais unida, com valores profundamente cristãos, também educava e chamava para outros cristãos, porque nós sofremos influência de tantas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito importante, como Jesus, com o seu comportamento, também influencia as pessoas, faz uma proposta, não é uma obrigação, não é uma imposição, mas é algo que deve ser oferecido, porque oferecer Cristo é a melhor de todas as coisas. É o grande tesouro que o Pai mandou para que a humanidade encontrasse o caminho da vida verdadeira, não só eterna depois, mas aqui com um sentido pleno na existência carnal também que nós temos, já possuidores do Espírito que mora em nós como templos de Deus. Nós podemos atribuir muitas coisas ao acaso. Para Deus não existe o acaso, para o cristão não existe acaso. Todas as coisas, todos os acontecimentos têm um significado profundo. É Deus que está por detrás, conduzindo a história. Hoje nós temos um grupo aqui de acólitos bastante grande da região, que vão começar o encontro. Eu comecei também como coroinha. Com 7, 8 anos já estava ajudando. E eu dizia para um ali na sacristia, no meu tempo era tudo em latim, tínhamos que treinar as respostas todas em latim, e um comportamento muito assim, militar, né, digamos assim, muito mais rígido que hoje, depois com a reforma do Concílio Vaticano II. Mas Deus nos pega quando realmente nós precisamos. Desde pequeno, como o profeta Samuel, ou já numa idade madura, como os apóstolos, que já tinham o segmento de alguma intuição religiosa daquela época, mas Deus nos pega quando nós precisamos. É uma escolha de Deus, que através de diversas circunstâncias nos move por dentro a buscar coisas mais sérias, mais profundas, mais autênticas.
porque Deus vem de fato para realizar a nossa vida, que muitas vezes está numa busca de tantas coisas secundárias, de modas que passam e frustram, porque o caminho de Deus é um caminho de santidade verdadeira, em que aprendemos com Cristo uma doação de nós mesmos, porque a vida tem o seu significado profundo quando nós aprendemos de Cristo a nos doar. O mundo orienta sempre para nós, eu, o resto que se dane. Lavamos as mãos com muitas coisas, a orientação, enquanto o outro não te atrapalha, muito bem. Quando o outro te atrapalha, você o elimina. O pensamento de Cristo, o caminho de Cristo, é o caminho de alguém que se entrega até a morte, e morte de cruz. Por isso que o Evangelho hoje começa dizendo que, tendo chegado o momento em que Jesus tinha claro que tinha que caminhar para Jerusalém, ele se encaminha para Jerusalém e manda mensageiros à sua frente para prepararem uma hospedaria. O que ele vai fazer em Jerusalém? A caminhada que Lucas coloca para Jerusalém é o caminho da entrega total até a morte e morte de cruz.